Olá, eu sou o professor Otávio, sou professor e coordenador aqui do curso Ignis e é uma satisfação ter você aqui. Espero que você tenha gostado do nosso ambiente, de tudo que nós preparamos para você. O nosso objetivo é que você ficasse o mais confortável possível para realizar a prova de bolsas, um momento assim desafiador para você, né? Acredito eu. Muitos dos alunos que fizeram a nossa prova de bolsas é a primeira prova assim diferente, meio que um concurso que faz, certo? Estou muito feliz de poder participar, de poder contribuir com a sua vida pedagógica e espero fazer de você um próximo aprovado, assim como aconteceu com a nossa aluna Sofia Marinho, que foi aprovada em primeiro lugar no Colégio Militar Tiradentes, em primeiro lugar no Colégio Militar de Brasília e passou no Dom Pedro, o nosso aluno Aloísio, que também passou nos 3 colégios militares, o nosso aluno Guilherme, que passou no Colégio Militar Tiradentes e no Colégio Militar Dom Pedro II, como diversos outros alunos que foram aprovados aqui em colégios militares e foram alunos do Ignis. Espero contribuir para a sua aprovação e que você seja o próximo aprovado no Colégio Militar. Teremos aqui a correção da nossa prova de bolsas com o professor Natan, que fará a correção de matemática, e professora Sara, correção da provinha de português. Beleza? Então é isso. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado. E se tiver qualquer dúvida em relação à prova, né, alguma questão que não ficou tão claro assim, formule uma mensagem, mande no WhatsApp do curso, que eu, junto com a equipe, teremos a satisfação em poder te atender e tirar suas dúvidas, beleza? Então é isso, um abraço e aproveite bem a correção. Fala pessoal, aqui é o professor Natan, professor de matemática do curso preparatório Ignis, e hoje eu terei o prazer de realizar a resolução comentada da prova de bolsa para o ingresso de nono ano nas turmas de 2025, certo? Bom, então vamos começar com a nossa resolução. Vou colocar a prova na tela e iremos começar. Bom, na primeira questão já temos o seguinte, ele fala: o valor do retorno deveria ser dividido de forma diretamente proporcional ao valor que cada um investiu. No entanto, no momento da divisão, Arnaldo se confundiu e acabou repartindo o valor de forma inversamente proporcional ao valor que cada um havia investido, o que gerou uma diferença de R$ 250 no valor que deveria ser pago a Camila. Sabendo que Arnaldo investiu R$ 4, Beatriz 5 e Camila 3 em investimento, o valor total do retorno é de... essa questão é uma questão de divisão proporcional, né? Aquela questão da regra da sociedade, onde você vai receber proporcionalmente o tanto que você investiu, ou inversamente proporcional, certo? Só que nesse caso, o que aconteceu? Eles deveriam receber o prêmio, o retorno, de maneira diretamente, o que cada um investiu, porém, por conta de um erro, eles receberam inversamente proporcional ao que deveriam receber. E isso acabou gerando uma diferença de R$ 250 no valor que a Camila deveria receber e recebeu. Então ela deveria receber um valor, recebeu um valor de R$ 250 a mais. E ele pede para saber qual vai ser o valor qual foi o valor total que os três deveriam receber juntos, né? O valor do retorno. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que buscar alguma relação que ligue justamente essa divisão diretamente proporcional com a divisão inversamente proporcional, partindo do valor que a Camila recebeu. Ou seja, vamos fazer o seguinte: se eles receberam de forma inversamente proporcional, significa que o valor de Arnaldo sobre inversamente do que ele investiu, né? Então sobre 1/4, isso é igual ao valor que Beatriz investiu sobre 1/5, isso tem que ser igual ao valor que a Camila recebeu sobre 1/3 que ela investiu, e tudo isso é igual a uma constante de proporcionalidade, o valor de K, certo? Sabendo disso, a gente vai fazer o seguinte: a gente sabe que os valores dos três, que A mais B mais C, isso é igual ao valor do prêmio, o valor do retorno total, eu vou chamar de P. Então eu vou falar que a soma dos três é igual a P.
Partindo da propriedade de proporcionalidade, onde eu tenho a igualdade de 3 divisões igual a uma constante, eu posso afirmar que a soma dos meus numeradores, A mais B mais C, sobre a soma dos meus denominadores, ou seja, 1/4 mais 1/5 mais 1/3, tudo isso é igual à minha constante de proporcionalidade, a K, certo? E a gente sabe que A mais B mais C é igual a P. Isso significa o quê? Significa que na minha expressão eu vou ter P sobre o valor da soma dos meus denominadores. 1/4 mais 1/5 mais 1/3. Então aqui eu vou ter que fazer um MMC com os denominadores. Eu vou ter um MMC de 60, que é o múltiplo comum dos 3. 60 dividido por 4 fica 15, vezes 1, 15, mais 12, mais 20. Então isso vai ficar 47. Eu já vou apagar. Então vai ficar P sobre 47/60. Isso é igual a K. Isso significa o quê? Significa que K, a minha constante de proporcionalidade, é igual a 60/47 de P, certo? Essa é a minha constante. Por que eu quero encontrar minha constante? Porque eu sei que o valor que Camila recebeu sobre 1/3 é igual a K. E lembra que eu falei que o meu objetivo inicial da questão era interligar as duas divisões, tanto diretamente quanto inversamente proporcional? Vai ser a partir daí que eu vou ligar o prêmio que ela recebeu com o prêmio que ela deveria receber e essa diferença de R$250. Então eu vou ter que C sobre 1/3 é igual a 60/47 de P, onde o valor que Camila recebeu vai ficar igual a 1/3 vezes 60/47 de P. Eu posso simplificar 60 com 3, vou ficar com 20/47 de P. Esse é o valor que Camila recebeu. Agora eu tenho que ver qual o valor que a Camila deveria receber. Ela deveria receber uma divisão proporcional ao que ela investiu. Então, numa divisão de grandeza diretamente proporcional, a minha igualdade de proporcionalidade ficaria A sobre 4, que é o quanto que ela investiu, né, a Arnaldo. Isso é igual a B sobre 5, que é igual a C sobre 3. Tudo isso igual a K. De novo, eu vou repetir a ideia da propriedade de proporcionalidade, onde eu posso afirmar que A mais B mais C é igual a 4 mais 5 mais 3, no caso 12. Tudo isso igual a K. A mais B mais C a gente sabe que é igual a P, que é o valor total. Então ficaria P 12avos igual a K. Então, a minha constante de proporcionalidade direta é P 12avos. E se Camila deveria receber 1/3, C sobre 3, né? C/3 é igual a constante, ou seja, igual a P 12avos, significa que numa divisão diretamente proporcional, Camila deveria receber P 3/12avos, ou seja, 1/4 do prêmio, né, que é o valor de P. Beleza, agora que eu relacionei o quanto que ela deveria receber, que é 1/4 do prêmio, com o quanto que ela recebeu, que é 20/47avos do prêmio, ela recebeu esse valor e ela deveria ter recebido esse valor, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses dois valores e montar uma expressão algébrica, relacionando essa diferença que ele nos deu. Ele falou o quê?
Ele falou que a diferença do que ela recebeu, 20,47 de P, gerou uma diferença do que ela deveria receber de 1/4 de P de R$ 250. Ou seja, eu montei a expressão onde o valor de P, que é o valor total de retorno, é justamente o que eu quero encontrar e vai ser minha única variável dessa minha equação. Então, o que eu vou ter que fazer aqui, eu subtraio essas duas frações, vou ter que fazer o MMC de 47,4, vai ficar 188, 80p menos 47 de p, isso igual a 250. Minha expressão, eu vou ficar com 33p igual a 250 vezes 188. Eu vou ter, vou continuar aqui no canto, eu vou ter 33p igual a 47.000. Bom, vou ter que fazer essa divisão. Vou ter que pegar P, 47.000 dividido por 33. Se eu fizer essa divisão, eu vou encontrar um valor próximo, aproximado, de 1.424,24. Então, não vai ser um valor exato do valor do retorno, tá? Então, o valor do retorno vai ser aproximadamente 1.024,24. E se a gente for analisar as alternativas, vamos ficar com qual das alternativas? Na letra A, ele fala que é superior a 1.300 e inferior a 1.400. Não. Superior a 1.500 também não. Não é igual a 1.550. Não é igual a 1.450. Ele é superior a 1.400 e inferior a 1.500. O que bate com a nossa alternativa letra E. Então, o valor do nosso retorno vai estar dentro desse intervalo, 1.400 e 1.500, certo? Essa foi a primeira questão da prova de bolsa. Bom, na segunda questão, vamos ter o seguinte. Ele fala, quando Benedita e seus netos inauguraram a pizzaria, eles vendiam pizza com o mesmo tamanho e sabor. Claudinho ficou responsável pela contabilidade da pizzaria. E ao término do primeiro semestre de funcionamento, registrou no gráfico de barra abaixo as vendas de pizza de cada um dos 6 meses. Beleza, a gente tem um gráfico, questão meio que de análise de gráfico, né, tranquilo. E vamos ter o seguinte, ele fala, denote que XI, o número de pizzas vendidas em um determinado mês, no enésimo mês, né, onde I é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são os respectivos meses, segue o gráfico acima, em que x1 é maior que 0, x2 é maior que x1, x3 é maior que x2, x4 é maior que x3 e assim por diante. E que o x6, que é o último mês, é menor que 600, ou seja, nenhum desses 6 valores vai ser maior que 600. Aí ele fala, considere x1 igual a 59 e x5 igual a 531. Considere uma amostra formada pelos números x1, x2, x3, 4, 5 e 6, sendo a média aritmética e a mediana dessa amostra, respectivamente, iguais a 350 e 377. Assinale a alternativa que contém um valor possível para x2. Ou seja, vamos ver. Seguinte, as informações que ele deu para a gente. Ele deu para a gente o valor do x1 e x5. Vamos usar isso a nosso favor. E ele também deu uma informação importante, onde ele falou que a média e a mediana são os respectivos valores do enunciado, 350 e 377. O que a gente vai fazer? Primeiro, a gente tem que saber que uma média aritmética é justamente a soma de toda a amostra, né? É o somatório de todos i, dividido pelo número de termos, né? Essa é a somatória. Se eu sei que a média, que essa somatória já é igual a 350,
Isso significa o quê? Quantos termos eu somei? Não foram 6? Significa o quê? Significa que a somatória de todos os números vai ser um valor cujo o resultado da multiplicação de 350 vezes 6 vai dar essa soma, né? Então, vamos ver, a soma, o somatório de todos os 6 termos é igual a 350 vezes 6, que é igual a 2100. Ok, a soma dos 6 termos é 2100. Eu sei que desses 2100, eu sei que x1 é 59, x5 é 531. E eu consigo determinar o valor de x4 e x5, x4 e x3, né? Por quê? A mediana, o que é a mediana? A mediana não são os termos centrais da minha amostra. Como a minha amostra é uma sequência de número par, então significa que a minha mediana vai ser a média aritmética dos dois termos centrais. No caso, a minha mediana, que é o x3 mais x4 dividido por 2, é igual a 377. Ou seja, significa que a soma do terceiro termo com a soma do quarto termo tem que ser igual a 756, que é o dobro de 377. Então, eu já tenho o valor da somatória do x3 com o x4, do x1 com o x5, certo? Então, e no que isso vai ser útil? Pense comigo, se a soma dos 6 termos é 2100, se eu retirar os valores que eu já conheço, eu vou restar apenas os valores desconhecidos da minha somatória total. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 2100, vou subtrair 756, que é a soma do termo 3 e do termo 4, menos o termo 5, 531, menos o termo 1, que é 59. Quando eu fizer essa subtração de todos esses valores que eu já conheço, eu vou encontrar 756, né? A soma do x3 com o x4 é 754. Então, o que a gente vai fazer? Se o restante da minha subtração deu 756, isso significa o quê? Significa que o meu x2 mais o x6, que é o meu segundo termo, mais o sexto termo, tem que ser igual a 756. Se ele falou, né, que o x6 é menor que 600, ou seja, nenhum termo é maior que 600, qual é o único valor possível para x2, sendo que o x6 ele é menor que 600? Pense comigo, das alternativas. Se o meu x2 for 755, o meu x6, eu teria que diminuir 155, e o meu x6 seria 601. O que isso não pode ser verdade, porque ele falou que é menor que 600. Então, não é um valor 155. Se eu pegar 160, eu vou ter um valor de 594. E aí, eu vou conseguir ter um valor menor que 600, certo? 756 menos 160, vamos ter 6, pega emprestado, aqui 15, 9, 5, 596. Então, se o x2 for 160, o x6 vai ser 596. E esses dois valores se encaixam com a condição que ele deu, onde o x6 é menor que 600 e o x2 automaticamente é menor que o x6. Então, dentro das alternativas, o único possível valor de x é 160, a letra E.
Porque lembra, a alternativa está pedindo para a gente um valor possível para o x2. A gente não vai falar que o x2 é 160, mas poderia sim ser. É um valor que encaixa com as condições que ele nos diz. Onde, se o x2 e o x6 forem esses respectivos valores, tanto a média aritmética vai ser 2.000, a média aritmética vai ser 350 e a mediana vai ser 377 e o x6 vai ser menor que 600 e o x2 é menor que o x6. Então, com esses respectivos valores, tornam todas as condições ditas no enunciado possíveis. Então, sim, 160 é um possível valor de x2, sim, ok? Então, essa foi a questão 2, onde a gente teria que ter tido esse seguinte raciocínio, onde a gente teria que encontrar um possível valor retirando, né, da somatória total dos 6 termos que a gente tem, os valores conhecidos para encontrar a soma. Encontrando a soma do x2 e x6, eu teria que ter feito esse raciocínio lógico, tá? Então essa foi a questão 2. Bom, na questão 3, temos o seguinte: considere um círculo maior que raio R e um círculo menor com raio Rzinho, onde temos um setor circular que forma um ângulo central alfa. Com o centro do círculo, sabemos que a área total do círculo é dada por A igual a πr ao quadrado. Qual é a expressão algébrica que representa a área do setor circular destacada em amarelo? Então, a gente quer encontrar uma expressão algébrica que represente apenas essa área amarela, somente, né? Então, como é que eu poderia representar essa área amarela através de uma expressão algébrica? Bom, pensa comigo. Primeiro, como é que a gente encontra a área de uma coroa circular? A área da coroa circular, de uma coroa circular, é o seguinte: seria a área do círculo maior, área Rzão, menos a área do círculo menor, área Rzinho. Fazendo essa subtração, eu encontro a área da coroa circular inteira, né? Bom, ele já deu a dica para você, ele já falou que a área da circunferência é πr ao quadrado, ou seja, eu teria π Rzão ao quadrado menos π Rzinho ao quadrado, onde eu posso colocar em evidência, e eu teria Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Essa seria a área da coroa circular, uma coroa completa, né? Só que ele pede apenas, isso aqui é um setor circular, então seria um setor da coroa circular. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer simplesmente uma regra de 3, onde a gente tem o seguinte: se a área inteira da coroa circular, π Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado, vai ser para uma coroa circular completa, ou seja, com um ângulo de 360 graus, qual deve ser a área do setor da coroa para um ângulo x, né? No caso, um ângulo alfa. Bom, a gente vai fazer uma regra de 3, vão ser proporcionais, né? Então a gente vai ficar com, vou multiplicar cruzado, vai ficar 360 vezes a área que eu estou buscando, igual a alfa vezes π Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Então, a expressão que eu busco do setor da coroa é igual a alfa vezes π vezes Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado, tudo isso dividido por 360. Então, essa seria a expressão que representaria essa área destacada em amarelo, ok? A gente vai ficar com a resposta da alternativa da letra A. Então aqui a gente teria que fazer uma simples perspecção do seguinte, onde eu vou pegar apenas um pedaço da minha coroa. Então eu poderia pegar muito bem uma regra de 3 proporcional ao ângulo central dela, ok? Bom, essa foi a questão 3 da nossa prova de bolsa. Vamos para a questão 4 agora. Uma empresa agrícola está planejando construir um reservatório retangular para armazenar água durante a estação de seca.
A medida volumétrica desse reservatório é representada por S, onde S é a raiz da equação x² menos 18x mais 81 igual a zero. Então, ou seja, é uma equação de segundo grau. Após determinar o valor de S, a equipe de engenharia precisa calcular o volume adicional necessário para compensar ajustes específicos no design. Esse volume adicional pode ser representado pelo produto S menos 5 vezes S menos 4 vezes S menos 2 vezes S menos 1, que considera as reduções em metros em algumas partes do reservatório. Com esses ajustes, qual será o valor desse produto representando o volume adicional necessário? Ou seja, ele quer saber o valor, o resultado dessa multiplicação aqui, né? Só que antes de fazer essa multiplicação, a gente precisa saber o valor de S, onde S é a raiz dessa equação de segundo grau que temos aqui no enunciado. Bom, nesse caso, essa equação de segundo grau é uma equação onde a gente chama de trinômio quadrado perfeito. Por que um trinômio quadrado perfeito? Porque é uma equação onde eu posso simplesmente fatorar ela, tá? De forma que fique um produto notável, que vocês aprenderam. Ou seja, como é que a gente fatora ela? Eu pego o primeiro termo e o terceiro termo e tiro a raiz dos dois. Raiz quadrada de x² e raiz quadrada de 81. Isso vai ficar x e 9. Bom, no produto notável da quadrada da diferença, a gente sabe que esse termo central é o quê? É 2 vezes o primeiro pelo segundo. No caso, 2 vezes x vezes o segundo, que é 9. Como 2 vezes x vezes 9 é realmente 18x, então eu posso afirmar que a minha fatoração realmente vai ficar x. O primeiro termo vai ser x e o segundo termo vai ser 9. Como a gente tem esse sinal negativo, seria x menos 9. Então, na minha fatoração, eu vou ter x menos 9, né, que é um quadrado perfeito, que é o quadrado da diferença de x menos 9, e isso tem que ser igual a zero. Bom, uma raiz da equação é o valor de x que o x assume para que a equação seja zero. Qual é o único valor que o x pode assumir nesse caso para a minha equação ser zero? Eu posso pegar qualquer valor de x que o valor vai ser simplesmente zero, a menos que eu pegue x igual a 9 positivo. Se eu pegar 9 positivo, vai ficar 9 menos 9, vai ficar zero. E 0 ao quadrado é zero. O que isso nos diz? Significa que a raiz da minha equação é 9. Então, S é igual a 9. Beleza, encontrei o valor de S. Vou pôr no meu produto. É 9 menos 5 vezes 9 menos 4 vezes 9 menos 2 vezes 9 menos 1. Eu vou ter 4 vezes 5 vezes 7 vezes 8. 4 vezes 5, 20. 7 vezes 8, 56. 56 vezes 2 é 112. Eu coloco esse zero no final, né? 1.120 metros. 1.120. Esse é o resultado do meu produto. Como a gente está falando de volume, né? E está em metros, a gente coloca o metros cúbicos aqui. Então, o resultado do produto e o resultado da minha pergunta vai ser a alternativa letra C, 1.120 metros cúbicos. Aí seria o resultado desse nosso produto aí, ok? Beleza, vamos seguir para a questão 5. Na questão 5 temos o seguinte. Essa questão ela já é interessante porque está envolvendo circunferência. Ela fala o seguinte, na figura temos a circunferência lambda de centro C, que é essa circunferência, e raio 10, e a circunferência mi de centro P, e de raio é exímio, centímetros. A distância entre P e C é igual a 14 centímetros. Se as circunferências
lambda e mi são secantes, então necessariamente Rzinho tem que assumir qualquer valor dentre qual parâmetro, né? Lembra, a gente tem que lembrar o seguinte, primeiro o conceito de secante. O que são circunferências secantes? Circunferências secantes são aquelas circunferências que existem dois pontos em comum, né? Então, se eu fosse completar essa circunferência aqui, eu teria dois pontos em comum. Então, seria duas circunferências secantes. Ok. Então, o que a gente tem que entender aqui? Ele falou que a distância entre esses dois centros é de 14 centímetros. 14 centímetros. Os dois centros, eles são fixos. O que vai mudar é apenas o raio do menor. O raio maior é fixo, não muda, mas o raio da circunferência menor, ela é variável, ela vai mudar. E ele quer saber quais os valores que o raio pode mudar para que as duas circunferências permaneçam secantes. O raio da circunferência maior é 10. Ok. Vamos pensar o seguinte, se a distância de C até P é 14, e eu sei que o raio R é 10, então significa que essa distância até o centro vai ser 10. Se essa distância toda é 10, o que resta ali, aqui, ó, esse pedacinho, é quanto? 4 centímetros. Beleza, mas no que isso vai ser útil? Isso significa o seguinte, significa que o Rzinho, o raio da minha circunferência menor, não pode ser nem igual e nem menor que 4. Por quê? Significa que ele tem que ser maior que 4. Por que ele não pode ser igual e nem menor que 4? Porque se o raio da minha circunferência P, do meu mi, for igual a 4, ele não vai ter dois pontos em comum, vai ser apenas um ponto em comum. E aí não vão ser mais duas circunferências secantes, vão ser duas circunferências tangentes. E se for menor que 4, essa circunferência em nenhum momento vai cortar, vai ter um ponto em comum com a outra circunferência. E aí vai deixar de ser, vai ser duas circunferências diferentes e separadas. Então, eu já sei que o meu Rzinho tem que ser maior que 4. Não pode ser nem igual e nem menor que 4. Beleza. Agora, que outra situação eu tornaria essas duas circunferências não secantes? Aconteceria apenas caso o raio da minha circunferência de centro P fosse tão grande a ponto da minha circunferência de centro C, da minha circunferência lambda, estiver contida na minha circunferência mi. Então, caso, por exemplo, a minha circunferência P, centro P, tenha um raio, por exemplo, dessa distância, onde iria englobar toda a minha circunferência, nesse caso, eu também não teria duas circunferências secantes mais. Eu teria apenas uma circunferência dentro de uma outra circunferência. Então, já não teria mais circunferências secantes. Mas qual é essa medida? Se o raio C é 10, então essa distância aqui é 10, e do centro C até o P é 14, então seria 24 centímetros. Então, se o meu Rzinho for igual ou maior que 24 centímetros, as minhas duas circunferências não seriam mais secantes. Então, significa o quê? Significa que o meu Rzinho tem que ser menor que 24 centímetros. Por quê? De novo, se for igual, eu vou ter duas circunferências tangentes, onde o ponto em comum vai ter apenas um ponto em comum. E se for maior que 24, eu não vou ter mais circunferência nem tangente, eu teria uma circunferência dentro de outra, tá? Então, qual é o intervalo necessário para que o raio da circunferência P torne essas duas circunferências secantes? O raio, então, o Rzinho, ele tem que ser maior que 4 e menor que 24, o que torna a alternativa D a correta, ok? Então, nessa questão, a gente não precisaria,
necessariamente precisa ter muito cálculo, porém tem que ter uma boa noção de circunferência e as suas relações entre pontos, né? Lembrar da classificação de secantes, circunferência de secantes, tem que ter 2 pontos em comuns e essa relação entre os raios dela, tá? Então é uma questão que não exige muito cálculo, porém exige um certo conhecimento entre comportamento e relações entre as circunferências, né? Beleza, vamos para a questão 6 agora. Na questão 6 também é bem tranquilo. Ele fala: se R é paralelo a S, essas duas retas azuis, o valor de x é... Bom, ele quer saber o valor desse ângulo x. O que a gente tem que notar? A primeira coisa que a gente teria que ter notado é o seguinte: tá vendo esses dois ângulos? Se eles têm esse tracinho, significa que esses dois ângulos são iguais, ou seja, congruentes. Então, o que eu posso afirmar? Se pelo posicionamento desses dois ângulos serem iguais e estarem nesse posicionamento, eu posso afirmar que esses dois ângulos vão ser correspondentes. Se eles são correspondentes, significa que essas duas retas aqui vão ser paralelas também. Por quê? Ângulos só vão ser correspondentes e congruentes se essas duas retas forem paralelas. Tá, mas no que isso me ajuda, né? Não vai me ajudar em nada. Ajuda. Eu vou poder afirmar o seguinte, então. Se essas duas retas são paralelas, significa que esse ângulo de 165 graus vai ser correspondente também a esse ângulo. Ou seja, esse ângulo também é 65 graus. E aí que entra a sacada. Se esse ângulo é 65, qual é a relação com esse ângulo aqui? Esses dois ângulos vão ser o quê? Alternos externos, o que torna esse ângulo também 65 graus, certo? E agora, outra sacada. Esse pedaço aqui, ó, esses três segmentos formam um triângulo, correto? E a gente sabe que a somatória de todos os ângulos internos de um triângulo é 180. Logo, esse ângulo, que vai ser um ângulo suplementar do 145, vai ser igual a 35. Este ângulo, que é suplementar ao 165, vai ser 15, certo? E se esse ângulo é 35, o outro é 15, o terceiro ângulo tem que ser quanto? Quanto é que falta para dar 180? 35 mais 15 é 50. Então, automaticamente, esse terceiro ângulo tem que ser 130 graus. Beleza? Ok. Se esse ângulo é 130 graus, o x que eu estou buscando, que é um ângulo suplementar do 130, perdão, suplementar, o x ele tem que ser 50 graus. Então é assim que a gente deveria encontrar o valor de x. X vai ser um ângulo suplementar do 130, o que torna a alternativa B a alternativa correta aí da questão, beleza? Bom, essa foi a questão 6. Vamos para a questão de número 7 agora, onde nos diz o seguinte: na figura abaixo, o triângulo ABC é equilátero e de lado 21 centímetros. Ou seja, aqui é 21, aqui é 21 e aqui é 21. Seja o segmento BD, esse ponto até esse ponto também 21, e M, o ponto médio de AC, se é um ponto médio, significa que esse lado é igual a esse lado, né? Então, a medida BF em centímetro é aqui, ó, x. Ó, nessa questão, a primeira coisa que vocês teriam que ter notado é o seguinte: se esse pedaço, o segmento CM, é igual ao segmento AM, ó, AM é igual a CM, e o segmento AB é igual ao segmento BD, certo? Pelos valores. Aqui é o lado do triângulo equilátero e aqui é o lado que ele informou para a gente. Isso significa o quê? Isso nos traz o quê?
Isso significa que o segmento BDM ele vai ser o que? Vai ser uma mediana. E o segmento CB vai ser o que também? Vai ser outra mediana. Então a gente tem duas medianas, certo? E você estudou nos pontos notáveis de um triângulo que quando as medianas se encontram em um determinado ponto, que coincidentemente é o ponto F, né? A gente chama de quê? De baricentro, certo? Baricentro. E o baricentro, ele tem uma coisa interessante, meio que uma proporção, uma propriedadezinha interessante. O baricentro, ele sempre vai dividir as medianas numa proporção de 1 para 2. Como assim 1 para 2? Significa que essa distância CF vai ser duas vezes a distância FB. Então, se FB é x, CF vai ser 2x. Essa sempre vai ser assim. O baricentro sempre vai dividir a minha mediana em dois segmentos de uma proporção de 1 para 2. Então, temos o seguinte: se FB é x e CF é 2x, e eu sei que CB, que é a soma desses dois segmentos, é igual a 21, porque é o lado do triângulo equilátero, logo ficaria 3x igual a 21, x vai ser igual a 7 centímetros. Então, o segmento BF é igual a 7 centímetros, tá? Essa é a questão, alternativa letra A. Então, nessa questão, exigia duas coisas de vocês. Primeiro, notar e conseguir identificar que esses segmentos vão ser uma mediana pelo simples fato de ter dois lados iguais, né? E dividir um segmento maior em dois lados, em dois segmentos iguais. E depois que identificar que esses segmentos que eu destaquei são medianas, identificar o ponto notável aí, que é o baricentro, onde a proporção é de 1 para 2, ok? Então é uma questão, de novo, que não exige muito cálculo, certo? Porque numa prova vocês têm um tempo curto, porém exige um conhecimento específico de pontos notáveis, né? Então um certo conhecimento aí de propriedades aí dos pontos notáveis de um triângulo. Bom, essa foi a questão 7. Vamos para a questão 8, que provavelmente vai trabalhar com polígonos. Em um laboratório de design de cristais, um cientista está modelando a estrutura de um octaedro regular para criar um novo tipo de joia. Durante o processo, ele identifica que os vetores DM e BM representam a bissetriz dos ângulos EDC e ABC, respectivamente, em uma das faces do cristal. Com base nessas informações, determine o valor X, que corresponde a uma medida essencial para o corte preciso da joia. Então ele pede para a gente encontrar o valor de X, onde ele informou que o vetor DM é a bissetriz desse ângulo interno do octaedro e o BM também é uma bissetriz do ângulo interno desse octaedro, ok? Então o que é que a gente tem que notar? Observe o seguinte, que o ponto D, M, B e C formam um quadrilátero. Se forma um quadrilátero, significa o quê? Significa que a soma dos quatro ângulos internos tem que ser igual a 360, ok? Ok, mas como é que a gente pode determinar a medida desses três ângulos aqui? Bom, eles não são ângulos internos de um octaedro regular, a gente consegue determinar o ângulo interno de um polígono regular. Lembra que um ângulo interno de um polígono regular é igual ao número de lados menos 2 vezes 180 dividido pelo número de lados.
Se é um octaedro, o número de lados vai ser 8. Então vai ficar 8 menos 2 vezes 180 dividido por 8. Então temos 6 vezes 180 dividido por 8. Posso simplificar para ficar fácil? 94, 2 e 45. Beleza. Então eu tenho 6 vezes 45 dividido por 2. Posso simplificar ainda mais um 6 com 2, 3. Então 3 vezes 45. Isso é igual a 135 graus. Beleza. Então o ângulo interno desse polígono de 8 lados, de um octaedro, é 135 graus. O que isso nos diz? Fala que esse ângulo é 135. Se é uma bissetriz, ele vai dividir o ângulo o quê? Ao meio. 135 dividido por 2 é igual a 67,5. Então, esse ângulo é 67,5 e esse outro ângulo também é 67,5, porque os dois ângulos que a bissetriz está cortando são ângulos internos do octaedro. Então, para eu determinar o x, eu sei que o ângulo x mais 135 mais 67,5 mais 67,5, tudo isso tem que ser 360. Por quê? Porque é um quadrilátero e a soma dos quatro ângulos tem que dar 360. Então vai ficar x mais 67,5 mais 67,5 é 135. 135 mais 135, 270. Isso é igual a 360. Logo, o meu x vai acabar ficando igual a 360 menos 270. 360 menos 270, isso é igual a 90, né? Então, o valor de x tem que ser igual a 90 graus. Logo, a alternativa D vai ser a alternativa correta da questão, 90 graus, ok? Nessa questão, exigia conceito de bissetriz, saber que a bissetriz corta o ângulo ao meio, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero e lembrar da própria relação mesmo de ângulos internos de um polígono. Bem tranquilo. Ok, na questão 9, fala o seguinte: em um saco há 28 moedas, todas indistinguíveis ao tato. Dessas moedas, 14 são de ouro, 15 de prata, 11 de prata e 3 de bronze. 3 moedas são retiradas do saco ao acaso e sem reposição. A probabilidade de que ao final do processo de retirada sejam observadas 2 moedas de ouro e uma de bronze é igual a... Bom, então é uma questão de probabilidade. Nessas questões de probabilidade, primeiro a gente tem que notar o seguinte: quais são todas as possíveis situações que eu terei 2 moedas de ouro e uma de bronze? É o seguinte: eu posso retirar uma moeda de ouro, outra de ouro e uma de bronze no final. Ou eu posso tirar uma de ouro, uma de bronze e outra de ouro. Ou uma de bronze, ouro e ouro. Ou seja, eu tenho 3 possíveis situações, tá? Como eu quero saber a probabilidade, eu vou fazer o seguinte: eu vou calcular a probabilidade de cada uma das possibilidades e depois eu vou somar essas probabilidades, tá? Então é o seguinte, vamos calcular aqui. Qual é a probabilidade de eu tirar uma moeda de ouro na primeira? Bom, são 14 de ouros num total de 28. Então é 14, 28 avos. Qual a probabilidade de eu tirar outra de ouro? Bom, se não tem reposição, significa que a quantidade de moedas de ouro vai diminuir e o total também. Então eu teria 13, 27, porque eu já retirei uma. E qual a probabilidade de eu tirar uma de bronze? Bom,
3, porque são 3 moedas de bronze, de um total de quanto? De 26. Aqui eu posso simplificar o 13 com o 26, que fica 2, o 3 com o 27, aqui fica 9, e o 14 com 28, fica 2 e 1. Ou seja, a probabilidade da primeira possibilidade é de 1/36. Essa é a probabilidade da primeira possibilidade. Agora vamos ver a probabilidade da segunda possibilidade, onde eu vou ter a primeira de ouro, que é 14/28, vezes a de bronze, que é 3/27, vezes uma de ouro, que é 13/26. Onde eu posso simplificar de novo, 14 com 28 fica 2, 3 com 27 fica 9, 13 com 26 que fica 2 e 1. Então a minha probabilidade vai ser de 1/36 também. Essa é da minha segunda possibilidade, certo? Bom, e vamos para a nossa terceira e última possibilidade de situacional, né? Bom, eu vou ter a primeira de bronze, vai ficar 3/28, vezes a segunda de ouro, então vai ficar 14/27, e a terceira 13/26. Onde, de novo, eu posso simplificar algumas coisas. Posso simplificar o 13 com o 26, fica 2. O 14 com o 28, fica 2. E o 3 com o 27, que aqui fica 9. E aqui em cima tudo vai ficar 1. Ou seja, a probabilidade da terceira possibilidade também é 1/36. Beleza. Agora que eu calculei a probabilidade das três possibilidades, eu vou somar essas três probabilidades. Porque sempre que eu tiver questões com mais de uma possibilidade de acontecer, sempre que aparecer ou essa possibilidade ou aquela possibilidade, sempre que aparecer esse ou, essa conjunção ou, dá um sinal de soma. Então eu vou somar. Então eu pegaria 1/36, que é a primeira possibilidade, mais 1/36, mais 1/36. Eu vou ter 3/36. Simplifica, né, essa fração e eu vou ter 1/12. Alternativa letra B de bola. Então, esse seria o resultado da questão 9, uma questão de probabilidade misturando um pouco de possibilidade, certo? Bom, essa foi a questão 9, vamos para a questão 10. Na questão 10 temos o seguinte, ele fala, uma confeitaria vende bombons variando os recheios, uva ou morango. 3 bombons recheados de morango custam tanto quanto 2 bombons recheados de uva mais 1,50. O bombom recheado de uva é 20% mais caro que um bombom recheado de morango. Em um domingo, a confeitaria vendeu 75 unidades de bombons e recebeu, só com esta venda, R$ 205. A diferença entre a quantidade vendida de bombons de morango e a quantidade vendida recheadas de uva, nessa ordem, é igual a... Então, nosso objetivo é encontrar a quantidade vendidas de cada um dos tipos de bombons. Lembrando que a somatória tem que dar 75. Ou seja, então, eu poderia já pensar de cara num sistema onde eu vou relacionar a quantidade com o valor. Ou seja, eu sei que a quantidade de morangos mais a quantidade de uvas é igual a 75. E eu sei que o preço do bombom de morango mais o preço da quantidade de uvas, do bombom de uvas, é igual a R$ 205. Beleza, montei um sistema. O problema é que nesse sistema eu estou dependendo do quê? Do preço de cada um dos bombons. E eu não tenho esse preço, mas eu consigo encontrar partindo das informações que ele deu aqui, ó, nessas 3 primeiras linhas.
Com as informações que ele nos ofereceu, eu consigo montar e encontrar esses valores a partir de um outro sistema de equações, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Ele falou que 3 bombons de morango custam tanto quanto 2 bombons recheados de uva mais 1,50. Então, ó, eu vou falar que o preço do bombom de morango é X. Se ele falou 3 bombons de morango, vai ser o quê? 3 vezes X é igual a 2 vezes o preço de uva, que é o Y, mais 1,50. Foi o que ele falou. E a segunda informação que ele deu foi que o bombom recheado de uva é 20% mais caro que o bombom recheado de morango. Ou seja, o valor de Y, que é o de uva, é igual a 1,2, que é 20% maior do valor de quê? Do valor de X. Certo? Então, aqui eu montei meu segundo sistema partindo apenas do valor. E aqui eu posso encontrar. Então, eu vou ter que 3x é igual a 2 vezes 1,2x, que eu substituí, né? Mais 1,50. Então, eu vou ter 3x igual a 2,4x mais 1,50. Passo para o outro lado subtraindo. 3x menos 2,4x igual a 1,50. 0,6, ou seja, 60 centavos, 60, né? 0,60 de x é igual a 1,5. Para encontrar o valor de x, ou seja, o valor de morango, é x igual a 1,50 sobre 0,6. Então, o que eu posso fazer é o seguinte: 15 sobre 10 dividido por 6 sobre 10, para facilitar na conta. Onde, desse jeito, eu vou cortar esse 10 com esse 10, e 15 dividido por 6 vai ser igual a 2,50. Então, o valor do bombom de morango é 2,50. Se o bombom de morango é 2,50, o de uva, então, vai custar quanto? A gente pode substituir em qualquer uma das expressões. Então, 3 vezes 2,50 vai ficar 7,50. Eu passo o 1,50 para o outro lado. 7,50 menos 1,50 é 6. 2 bombons, então é 6. Então, cada bombom vai ser 3. O que então significa que o valor de Y, que é o valor de bombom de uva, é de R$3. Agora que eu tenho os valores, eu posso voltar para o meu primeiro sistema para encontrar a quantidade de vendidas de cada um. Então, vai ficar morango mais uva é igual a 75. E 2,5 de M mais 3 de uva é igual a 205. E aí eu tenho o meu sistema montadinho certinho aqui. Agora é só resolver. O que eu vou fazer aqui para resolver mais fácil? Eu vou tentar cancelar o da uva. Como? Vou multiplicar a minha primeira expressão toda por menos 3 para fazer o método da adição. Então eu vou ficar com menos 3m menos 3u igual a menos 225. 2,5m, aqui não muda, mais 3u igual a 205. Agora, pela adição eu posso somar tudo. Então eu vou ficar com menos 0,5m igual a menos 20. Logo, m é igual a 40, né? Porque eu vou passar para o outro lado dividindo. 20 dividido por meio é 40. Então, se a quantidade de morangos foi 40, a de uva tem que ser 35, porque a soma dos dois tem que dar 75. Beleza, então se morango foi 40 e de uva foi 35, significa que a diferença entre a quantidade de morango e a de uva é 5 unidades. Essa foi a diferença vendida pela quantidade dos dois. Ou seja, temos como gabarito a letra C, de caso da questão 10, ok? Bom, então nessa questão é ter um conhecimento de sistema e interpretação, saber montar
sistemas aí a partir da interpretação de um problema proposto, tá? Bom, vamos para a questão 11. Na questão 11 temos o seguinte: em um aquário retangular foi adicionada água até uma altura de 8 centímetros e um pequeno barco ficou flutuando na superfície. Para remover o barco do aquário, é necessário que a água alcance uma altura de pelo menos 15 centímetros. Para elevar a coluna de água até essa altura, é possível adicionar ao aquário pequenas pedras decorativas, cada um com volume de 6 centímetros cúbicos, que ficarão totalmente submersas. Quantas pedras decorativas precisam ser colocadas no aquário para que o nível da água atinja a altura necessária? Bom, vamos ver o seguinte: eu preciso que a altura fique pelo menos 15 centímetros. Então eu preciso o quê? Que a coluna de água suba pelo menos quantos centímetros a mais? Eu preciso que suba pelo menos mais 7 centímetros. É o que eu preciso. Então o que eu vou fazer aqui? Eu preciso então calcular o volume de água necessário para que quando eu colocar nesse aquário a água, ela fique exatamente o que eu preciso, na altura que eu preciso. Então eu preciso saber calcular esse volume aqui. Bom, o aquário se trata de um paralelepípedo, ou seja, para calcular o volume de um paralelepípedo, eu faço o quê? Multiplico todas as dimensões. Então, para calcular o volume, eu preciso comprimento vezes largura vezes altura. Como eu quero saber apenas o volume dessa coluna de água que eu grifei, eu vou usar a altura de 7 centímetros. O comprimento não vai mudar. O comprimento continua 30, a largura continua 10 e a minha altura é 7 centímetros, que é o volume que eu preciso, da altura que eu preciso da minha coluna d'água. Então, esse volume vai ficar 3 vezes 7 é 21. 21 eu coloco os dois zeros finais, ou seja, 2.100 centímetros cúbicos. Esse é o volume de água dessa coluna que eu grifei. Bom, e aqui vocês têm que entender o seguinte: a questão do princípio de Arquimedes. Toda vez que eu coloco um corpo dentro de um recipiente com fluido, o volume desse corpo que eu coloquei dentro da água, do líquido, ela vai aumentar proporcionalmente a esse volume. Então, por exemplo, se eu quero que a água suba 2.100 centímetros cúbicos, eu preciso colocar 2.100 centímetros cúbicos de pedra, volume de pedra, né? Se cada pedra tem um volume de 6 centímetros cúbicos, eu vou precisar do quê? Pegar 2.100 e dividir por 6, onde eu vou ter 3, fica 18, sobra 3, desce o 0, 5, fica 0, 0, passa o último 0. Então fica 350. Ou seja, para que essa água suba os 7 centímetros de altura da coluna, eu preciso colocar no mínimo 350 pedras de volume de 6 centímetros cúbicos cada, tá? Então seriam necessárias 350 pedrinhas. Então a nossa resposta seria a resposta da letra B, alternativa B, 350 pedras aí, para que a essa altura suba o que foi pedido, ok? Bom, questão 12. Questão 12 fala o seguinte: na figura a seguir, o ponto I é o incentro do triângulo. A medida de x é uma questão bem direta, né? É uma pergunta, ele está realizando uma pergunta bem direta, ele só quer que você encontre o valor de x. A informação que ele fala é que o ponto I, esse ponto, ele é um incentro, né? Isso aqui, ou seja, é um ponto notável de um triângulo. E aqui, de novo, vocês vão ter que ter o conhecimento dos pontos notáveis. Vocês têm que saber que um incentro é o quê? É o ponto de encontro de bissetriz, certo? Ou seja, se é um ponto de encontro de bissetriz, significa que o ponto A, o segmento AI é uma bissetriz, o que torna esse ângulo, esses dois ângulos iguais.
E o mesmo serve para o segmento CI. Então, esse ângulo também vai ser igual a esse. Tá? Então, é isso que vocês tinham que ter. Primeira coisa que vocês têm que notar. Bom, e beleza. E para encontrar o valor de x? É o seguinte. Vocês conseguem ver que eu tenho dois triângulos. Um triângulo maior, ABC, e um triângulo menor, AIC. Certo? Lembra? A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai ser 180, independente do triângulo. Então, o que a gente vai poder fazer? Eu vou poder montar um sistema com duas expressões partindo daí. Eu vou chamar esses dois ângulos de x. Esse aqui é x, esse aqui é x. Esse aqui é y igual, e esse aqui é y também. Então, na minha primeira expressão, eu vou poder falar o quê? Eu sei que 2x mais 2y mais 70 é igual a 180. Ou seja, esses três ângulos aqui, certo? Tem que dar 180. Então, 2x mais 2y é igual a... Eu passo o 70 somando, para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar 110. O que isso torna o quê? Nos diz que x mais y é igual a 55. Certo? Porque eu posso simplificar os dois lados por 2, né? Dividir os dois lados por 2. Ok, mas por que isso me ajuda? Porque eu vou fazer a mesma coisa com um triângulo menor. Onde no triângulo menor, eu sei que... Vixe, eu usei o x aqui duas vezes, né? Vou ter que usar outra letra, alfa e alfa, para não confundir. Alfa e alfa. Então, eu sei que no meu triângulo menor, eu vou ter alfa mais y mais x, que é o x que eu quero encontrar, e tudo isso tem que ser igual a 180, porque também vai formar um triângulo, e a soma dos três lados, dos três ângulos, é 180 graus. Isso não vai mudar. Beleza. Se a soma desses três ângulos tem que dar 180, só que eu já sei que alfa mais y é 55, eu posso trocar esse valor. Ou seja, eu teria 55 mais x igual a 180. Ou seja, x vai ser igual a 180 menos 55. 180 menos 55, isso é igual a 125. Então, x, a medida do ângulo que eu quero encontrar, é 125 graus. Letra A, alternativa A, ok? Bom, essa foi a questão número 12. Vamos para a próxima questão, de número 13. Considere dois círculos de centro A e C de raio 1 e tangentes entre si. O segmento AC é a diagonal do quadrado ABCD. Os círculos de centro B e D são tangentes aos círculos de centro AC, como mostra a figura abaixo. Os raios do círculo de centro BD é... Então, nessa questão, ele pede para a gente encontrar a medida do raio do círculo menor, o Rzinho. E ele nos diz o quê? Que o raio do círculo de centro A e C é igual a 1, ou seja, essa distância do ponto Q até o C é 1 e do ponto Q até o A também é 1. Ele falou também que essa distância C é a diagonal de um quadrado, certo? E aí, como vocês já estudaram, que a diagonal de um quadrado, ela sempre vai se comportar de uma maneira. Ela sempre vai ser igual à medida do lado do quadrado vezes raiz de 2. De onde a gente tirou essa fórmula? Da relação de Pitágoras, do teorema de Pitágoras, certo? Onde a diagonal de um quadrado, ela separa o nosso quadrado em dois triângulos retângulos. Onde no meu triângulo retângulo eu vou ter a medida L, que é o lado do quadrado, e a minha diagonal, L e L. Então, eu teria diagonal ao quadrado, tem que ser igual a L ao quadrado mais L ao quadrado.
Isso vai ficar 2L ao quadrado. Essa diagonal eu passo como radical, 2 vezes L ao quadrado, onde eu consigo tirar o L ao quadrado de dentro do radical e vai ficar apenas raiz de 2. Por isso que toda diagonal de um quadrado sempre vai ser o lado do quadrado vezes raiz de 2. Só que nesse caso, repare bem, o lado desse quadrado é justamente o que? A medida do raio do círculo maior mais a medida do círculo menor. Então, caso eu encontre o lado do quadrado, eu consigo subtrair do raio do círculo maior, que eu já tenho, e encontrar o raio do círculo menor, que é o que ele está pedindo. Então, nesse caso, se a minha diagonal é 2, eu teria 2 igual a L vezes raiz de 2. Passo o raiz de 2 para o outro lado, ficaria 2 raiz de 2 igual a L. Radical no denominador. Isso não pode. Ou seja, a gente tem que racionalizar. Raiz de 2 em cima e embaixo. Então, o lado do meu quadrado vai ficar 2 raiz de 2 sobre 2. Raiz quadrada vezes raiz quadrada ficaria raiz quadrada ao quadrado, onde eu iria cancelar, né? Ficaria algo desse tipo, onde eu posso cancelar o expoente com o radical. Então, o lado do meu quadrado vai acabar ficando 2 sobre 2, raiz de 2. Corto, raiz de 2. Então, o lado do meu quadrado é raiz de 2. Então, toda essa medida vai ser raiz de 2. Se eu retirar, ou seja, subtrair o raio da circunferência menor, que é menos 1, eu vou ter o quê? O raiozinho, o raio do círculo menor. Então, o raio desse círculo vai ser justamente o quê? Raiz de 2 menos 1. Ou seja, a alternativa letra A. O gabarito que a gente tem da questão 13 é letra A. Sabendo apenas o teorema de Pitágoras ou a relação de uma diagonal de um quadrado. Certo? Beleza. A 14. A 14 ele fala o seguinte: considere os números reais A, B e C dados pela expressão abaixo. Então ele deu 3 expressões onde ele pede para a gente calcular o que? Os valores deles e encontrar a representação deles na reta real, ok? Então vamos fazer o seguinte: na A eu vou somar o que está dentro do meu parênteses, então eu vou ficar com 15 elevado a meio. Expoente fracionário eu posso transformar para radical, ou seja, raiz quadrada de 15. Então, o valor de A é uma raiz quadrada de 15. No B, vai ser uma raiz quadrada de 2 à quarta, 16, menos 2 ao cubo, que é 8. Vai ficar com raiz quadrada de 8. Então, eu já tenho dois valores que são números irracionais, né? Raízes. Portanto, eu já consigo fazer a seguinte comparação. Se raiz de 15 ele é menor que raiz de 16, ou seja, 4, e maior que 3, e a raiz de 8 é menor que 3 e maior que 2, justamente por conta do parâmetro, né? Porque 4 é o quê? Lembra que 4 é raiz de 16 e 3 é raiz quadrada de 9. Se os dois estiverem no formato de radical, eu vou comparar apenas olhando o número de dentro, radicando. Então, se o 15 é menor que o 16, significa que raiz de 15 é menor que 4. E o mesmo serve para o 3 também. Para a raiz de 8, a mesma coisa. Lembra que 3 é raiz de 9 e 2 é raiz de 4. Ok, então eu já sei o seguinte, eu já sei que o A é maior que B. Agora eu tenho que saber apenas do C. O C já é um pouquinho mais complicado, por quê? Porque a gente tem que resolver essa fração aqui de dentro do meu parênteses. O primeiro
é uma dízima periódica, então a gente vai ter que tirar fração geratriz. Eu sei que 2,666 infinitamente é a mesma coisa de 2 mais 0,6, que é uma dízima de período simples. Se é uma dízima de período simples, eu posso falar que é 2 mais 6 nonos, ou, de forma simplificada, 2 terços. Então, se eu for somar 2 mais 2 terços, eu vou ter o quê? 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. Então, eu vou ficar com 8 terços. Beleza. Então, essa parte da minha fração dessa parte aqui do meu denominador é 8 terços. Agora, 7 meios menos 2. 2 vezes 2, 4. 7 menos 4, 3. Então, vai ficar 3 meios. Então, eu vou ter essa parte dentro do parênteses. Eu vou ficar com 8 terços dividido por 3 meios. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Eu vou ter 16 nonos. Onde expoente negativo eu faço o quê? Inverto a base. Então, se aqui é 16 nonos elevado a menos 1, vai ficar 9 16avos. Raiz quadrada de 9 16avos. Onde é a mesma coisa de raiz quadrada de 9 sobre raiz quadrada de 16. Isso é 3 quartos. Ok? Beleza. Então, o meu denominador da minha fração do C é 3 quartos. Só que o meu numerador é 3. Então, seria o valor de C é 3 dividido por 3 quartos. Onde repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 3 vezes 4 terços. Posso cancelar? Posso cancelar. Isso é igual a 4. Então, o meu valor de C é igual a 4. Agora, vamos comparar. Pense comigo. Se o valor de A é menor que 4, e o meu C é justamente 4, então o valor de C é o maior valor dado. Então, na minha reta numérica, a minha ordem seria, primeiro, o menor número é o B, depois vem o A e o maior número é o C, né? Fazendo a comparação dos valores de números irracionais. Logo, o nosso gabarito vai ser a letra D de dado. Questão 14, letra D, ok? Questãozinha bem legal aí para estudar o comportamento dos números numa reta numérica. Agora a questão 15, a última, diz o seguinte: duas retas paralelas R e S são cortadas por duas retas transversais, formando ângulos conforme ilustra na figura. Sabe-se que o ângulo entre a reta R e a transversal é de 15 graus. E o ângulo entre a reta S e a outra transversal é de 30 graus. Calcule o valor de x formado entre essas duas retas transversais. Vamos fazer o seguinte. Pense comigo, eu quero saber o valor de x. Se eu traçar uma reta paralela, à reta R e S, exatamente paralela, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar dividindo o ângulo x em dois ângulos diferentes, correto? E aí você vai ter o seguinte pensamento: se essa reta que eu tracei está paralela a S, eu posso afirmar que esse ângulo, esse pedaço, ele é o quê? Um alterno interno de 30 graus. Se ele é alterno interno, significa que isso aqui também vai ser 30. E o mesmo serve para o outro pedaço. Se esse pedaço de cima ele é um alterno interno do ângulo de 15 graus, significa que esse pedaço aqui vai ser 15 graus também. Logo, o valor de x vai ser a soma desses dois pedaços, 30 mais 15.
Portanto, a medida de x é igual a 45 graus. Então, nossa resposta, nosso gabarito vai ser da letra B de bola, ok? Então, finalizando essa questão, a gente finaliza a parte de matemática, certo? Eu me despeço de vocês, espero que tenha deixado todas as questões bem claras, não tenha ficado muito dúvidas, e eu vejo vocês ano que vem no nosso curso preparatório para ingresso dos colégios militares, certo? Então, até logo! Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Sara do curso IGNIS de Língua Portuguesa e hoje nós iremos fazer a correção do nosso simulado do nono ano para o ano de 2025, então vem comigo. De início nós temos um texto aqui que se chama O Medo da Eternidade. Vamos à leitura. Texto 1. Jamais esquecerei o meu aflitivo e dramático contato com a eternidade. Quando eu era muito pequena ainda, não tinha provado chicles e mesmo em Recife falava-se pouco deles. Eu nem sabia bem de que espécie de bala ou bombom se tratava. Mesmo o dinheiro que eu tinha não dava para comprar, com o mesmo dinheiro eu lucraria não sei quantas balas. Afinal, minha irmã juntou o dinheiro, comprou e ao sairmos de casa para a escola me explicou. Como não acaba? Parei um instante na rua perplexa. Não acaba nunca e pronto. Eu estava boba, parecia-me ter sido transportada para o reino das histórias de príncipes e fadas. Peguei a pequena pastilha cor-de-rosa que representava o exílio do longo prazer, examinei-a, quase não podia acreditar no milagre. Eu que, como outras crianças, às vezes tirava da boca uma bala ainda inteira para chupar depois, só para fazê-la durar mais. E eis-me que com aquela coisa cor-de-rosa, de aparência tão inocente, tornando possível o mundo impossível do qual já começará a me dar conta. Com delicadeza, terminei, afinal pondo o chicle na boca. E agora, que é que eu faço? Perguntei para não errar no ritual que certamente deveria haver. Agora chupe o chicle para ir gostando do docinho dele. E só depois que passar o gosto você começa a mastigar. E aí mastiga a vida inteira. A menos que você perca, eu já perdi vários. Perder a eternidade? Nunca. O adocicado do chicle era bonzinho, não podia dizer que era ótimo. E ainda perplexa, caminhávamos-nos para a escola. Acabou-se o docinho e agora? Agora mastigue para sempre. Assustei-me, não saberia dizer o porquê. Comecei a mastigar e em breve tinha na boca aquele puxa-puxa cinzento de borracha, que não tinha gosto de nada. Mastigava, mas me sentia contrafeita. Na verdade, eu não estava gostando do gosto, e a vantagem de ser bala eterna me enchia de uma espécie de medo, como se tem diante da ideia de eternidade ou de infinito. Eu não quis confessar que não estava à altura da eternidade, que só me dava aflição. Enquanto isso, eu mastigava obedientemente sem parar. Até que não suportei mais, e atravessando o portão da escola, dei um jeito de o chicle mastigado cair no chão de areia. Olha só o que me aconteceu, disse eu, fingindo um espanto e tristeza. Agora não posso mastigar mais, a bala acabou. Já lhe disse, repetiu minha irmã, que ela não acaba nunca, mas a gente às vezes perde, até de noite a gente pode ir mastigando. Mas para não engolir no sono, a gente prega o chicle na cama. Não fique triste. Um dia lhe dou outro e esse você não perderá. Eu estava envergonhada diante da vontade de minha irmã, envergonhada da mentira que pregará, dizendo que o chicle cairá da boca por acaso, mas aliviada, sem o peso da eternidade sobre mim. Questão de número 16, vamos lá. Com base na análise do texto 3, pode-se afirmar que o sentimento de perplexidade diante da ideia de mastigar o chiclete infinitamente transforma-se em medo, pois a personagem ele quer saber qual foi o sentimento que a menina teve diante da ideia de ter que mastigar esse chiclete infinitamente, galera. Então vamos verificar aqui. Sente-se envergonhada perante a irmã mais velha por não conseguir mastigar o chiclete eternamente, o que lhe permitiria transformar o impossível em possível. Não, né, galera? Aqui ele não traz essa perspectiva de transformar o impossível em possível. Então, a letra A incorreta. B.
não quer naquele momento desapontar a irmã, que a apresentou com carinho e entusiasmo algo tão incrível, surpreendente e interminável. Para a garota não foi algo tão incrível, surpreendente e interminável. Então, letra B, incorreta. Não foi assim que ela se sentiu, diante da ideia de ter que mastigar para sempre. Sente-se incapaz de seguir o ritual de transformar a pastilha cor-de-rosa em um símbolo de prazer, conforme as instruções e ensinamentos da irmã. Não foi esse sentimento de medo que aparentemente fez com que ela transformasse esse ritual em um símbolo de prazer, certo? Era o que as pessoas achavam. Percebe que, com a perda de sabor do chiclete, o privilégio de mastigá-lo continuamente deixa de ser um prazer e passa a se tornar uma tarefa sem fim. Opa, aqui nós temos a nossa alternativa correta, que é justo o que ela traz, esse sentimento que depois que perdeu o gosto, ela não queria mais mastigar. Por isso ela precisou fingir que caiu no chão. Letra E, sente-se insatisfeita com a ideia de obedecer à irmã, o que lhe tiraria o controle dos acontecimentos relacionados à sua infância. Letra E também incorreta, beleza? Então, questão 16, nós temos aí a alternativa D como correta. Questão 17. A narrativa descreve a reação da personagem ao experimentar pela primeira vez o chiclete que não acaba. Qual reflexão a protagonista parece desenvolver em relação à eternidade? E como isso afeta emocionalmente? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber qual era a reflexão da garota em relação à eternidade de ter que mastigar aquele chiclete. E como isso afetou ela, certo? Então, vamos lá. Letra A. A personagem entende a eternidade como um presente, pois pensa que sempre poderá aproveitar algo prazeroso sem que ele se esgote. Ao contrário, né? Ela se esgotou e não foi algo bom para ela. Então, letra A, incorreta. Letra B. Ela inicialmente vê a eternidade como fascínio, certo? Mas percebe que um prazer sem fim pode se transformar em uma obrigação desgastante e monótona. Foi o que justamente aconteceu com ela, certo? Ficou desgastante e monótona. Então, letra B seria a nossa alternativa correta. Letra C. A ideia da eternidade gera na personagem uma sensação de inveja, pois ela teme que os outros possam desfrutar deste chiclete de forma mais plena. Em nenhum momento foi colocado essa sensação de inveja, então já se faz incorreta a letra C. Letra D. A personagem interpreta a eternidade como um conceito confuso e prefere evitar pensar sobre ele, já que considera algo muito abstrato. Não se trata sobre ser algo muito abstrato, certo? Ao contrário, a eternidade era algo que fascinava ela, então letra D incorreta. Ao longo do texto, ela passa a ver a eternidade como uma vantagem, pois entende que sempre terá o chiclete para consolar-se em momentos de tristeza. Também incorreto. Não é isso que ela pensa, ela nem queria mastigar por toda a eternidade o chiclete. E também não coloca esse sentimento de que ele vai consolar ela. Então, questão de número 17, alternativa B como correta. 18. Considerando as relações de concordância nominal presentes nas palavras destacadas no texto 3, escolha a alternativa correta. A concordância nominal é a concordância entre os nomes, isso seja substantivo, adjetivo, advérbio, certo? Então vamos lá. Na linha 4, o vocábulo mesmo em duas ocorrências foi empregado no masculino singular por ser um pronome? Não seria um pronome. Então aqui a gente precisa voltar para verificar no texto, pois já está incorreto. Letra B. Na linha 4, o termo quantas flexiona-se no feminino plural por exercer a função morfológica de advérbio. Vamos voltar então lá para verificar se é isso mesmo, na linha 4. Olha só, os quantas aí. Quantas balas? Não sei. Eu lucraria não sei quantas balas. Aqui ele está sendo colocado com um valor numerativo e não no valor de advérbio. Então, letra B também se faz incorreta. A letra C, vamos lá. Na linha 9, caso substituísse cor de rosa, o termo rosa ficaria no feminino singular, por concordar com pastilha. Aqui também estaria incorreto, certo? Claramente, a gente já consegue fazer essa análise aqui.
Porque rosa, a gente já tem ele no feminino e no singular. A gente não poderia colocar ele no plural, então é incorreto. Letra D. Na linha 16, o vocábulo vários equivale a bastante, que possibilita classificá-lo como advérbio de intensidade, é que a gente também não poderia colocar, não equivale. Vários nunca vai equivaler a bastante. Bastante é de várias, de muita quantidade. E várias vão ser coisas variadas, então letra D incorreta. Letra E. Na linha 29, o termo fingido, se estivesse proposto aos substantivos a que se refere, poderia flexionar-se no feminino singular. Então, olha só, vamos ir lá na linha 29 para saber a que termo ele se refere. A espanto e tristeza. Eu poderia colocar ele no feminino? Sim. Então, aqui nós temos a alternativa correta, letra E de escola, certo? Então, vamos aí para a questão de número 19, galera. Olha só, no trecho do texto Medo da Eternidade, eu não quis confessar que não estava à altura da eternidade. Qual é o papel da oração subordinada em destaque na construção do sentido da frase? Então, nós sabemos que a oração subordinada é aquela que, obviamente, ela depende de uma outra oração para ter o seu sentido completo, certo? Então, vamos às análises. Letra A. A oração subordinada funciona como uma explicação detalhada sobre o significado de eternidade no contexto. Aqui não está explicando essa parte que não estava à altura, ela só não quis dizer algo, ela não está explicando, então A incorreta. Vamos lá. A oração subordinada completa o sentido da oração principal. Ok. Explicando o motivo pelo qual a personagem sente medo? Não, não era medo, era algo que ela não queria confessar, então B também incorreta. C. A oração subordinada tem a função de indicar a causa do sentimento de inferioridade da personagem? Também não. Aqui a gente está falando sobre a eternidade. Letra D. A oração subordinada exerce função substantiva objetiva direta. Aqui já podemos ver que está correta, porque que não estava à altura da eternidade, pois era algo que ela não queria confessar, sendo um objeto direto, expressando o conteúdo do que a personagem evita confessar. Exatamente. Então, letra D de dado, nossa alternativa correta. Letra E. A oração subordinada serve para listar as qualidades que a personagem acredita possuir? Não, porque aqui ela não está listando nenhuma qualidade, certo? Então, questão de número 19, alternativa D como correta. Agora nós temos o texto 2, que é um poema. O velho do espelho. Por acaso surpreendo-me no espelho. Quem é esse? Que me olha e é tão mais velho do que eu. Porém, seu rosto é cada vez mais estranho, menos estranho. Meu Deus, parece meu velho pai que já morreu. Como pude ficarmos assim? Nosso olhar duro interroga. O que fizeste de mim? Eu, pai, tu é o que me invadiste. Lentamente, ruga. Que importa? Eu sou ainda aquele mesmo menino teimoso de sempre. E os teus planos, enfim, lá se foram por terra. Mas sei que vi um dia a longa, a inútil guerra. Vi sorrir nesses descansados olhos um orgulho triste. Questão 20. No verso 3, porém, o seu rosto é cada vez menos estranho. As reticências foram empregadas com a finalidade de. Então, aqui, ele está utilizando as reticências para indicar uma surpresa, certo? Ele fala algo e pensa, então ele está constatando e ainda tendo uma surpresa diante desse pensamento. Então, letra A, indica a interrupção de uma fala do eu lírico com o pai? Não, aqui não está sendo utilizada a fala nem com o pai dele. Indicar a perplexidade do eu lírico com o reflexo da imagem do pai morto? Também não. C. Sugerir que o eu lírico não aceita o fato de que o pai tenha morrido. Ele informa que o pai morreu, mas não informa nada sobre não aceitar isso. Então, letra C incorreta. Letra D. Sugerir que o eu lírico recusa-se a pensar que envelheceu. Ele não se recusa a pensar, ao contrário, ele se dá conta de que está envelhecendo. Letra E. Indicar a surpresa do eu lírico com a constatação de que envelheceu. Obviamente. Então, nós temos aqui
a letra E como alternativa correta aí na questão de número 20, ok? Então agora vamos para a questão de número 21, galera. No poema O Velho do Espelho, o autor utiliza a pontuação para transmitir emoções e reflexões profundas. Observe o trecho a seguir. Como pude ficarmos assim? A partir do uso da pontuação, identifique a alternativa que melhor representa o efeito expressivo que o autor deseja provocar. Aqui ele está falando, nossa, como eu pude ficar assim, certo? Então aqui ele está trazendo o quê? Uma constatação, certo? Sobre uma surpresa que ele teve ao confrontar a própria imagem dele, certo? E aqui, ó, a gente pode até perceber que ele está o tipo de pontuação que ele está usando. Então, letra A, surpresa e reflexão do eu lírico ao confrontar sua própria imagem? Exatamente, foi uma surpresa para ele. E uma reflexão também. Letra B, uma pergunta objetiva e sem carga emocional? Errada, porque teve uma carga emocional. Como eu pude ficar assim, certo? Letra C, afirmação de uma verdade absoluta e direta. Não é que é absoluta e direta, é porque ele se pergunta. Então, letra C, incorreta. Letra D, a expressão de uma conclusão lógica e racional. Também não foi tão lógica e racional, tanto que ele estava se perguntando. Letra E, uma interpelação direta ao leitor sobre a passagem do tempo. Não houve interpelação. Então, letra E, incorreta. Agora vamos aí para a questão de número 22. No poema O Velho do Espelho, o eu lírico expressa uma reflexão sobre a passagem do tempo e o envelhecimento ao se confrontar com a própria imagem no espelho. Considerando as características do eu lírico nesse texto, assinale a alternativa correta. O eu lírico do poema, ele é caracterizado principalmente por... Nós podemos perceber aí, né, galera, que ele é caracterizado por surpresas, nostalgias, porque ele se recorda do pai, de como ele era antes, e agora ele se questiona sobre quem ele é e o envelhecimento dele. Então vamos lá. Letra A. Um sentimento de aceitação plena de sua própria imagem do envelhecimento? Não, ele não aceitou plenamente isso. Letra B. Um diálogo interno marcado por surpresa, nostalgia e questionamento sobre a sua identidade. Perfeito. Trouxe todo ali o sentimento que ele teve durante esse poema. Foi surpresa, nostalgia e questionamento. Letra C. Uma postura orgulhosa e satisfeita com as transformações que o tempo trouxe. Ele não estava satisfeito e nem um pouco orgulhoso em estar mais velho. Uma reflexão serena e objetiva sobre o ciclo de vida não foi serena e muito menos objetiva porque ele teve momentos de dúvidas. Um desapego emocional em relação ao passado e às lembranças de família? Não, né? Não foi só essa característica de um desapego emocional. Ao contrário, ele trouxe o pensamento do pai dele que já havia morrido. Então, questão de número 22, alternativa letra B como correta. Vamos a 23. Leia o trecho a seguir e assinale a alternativa que explica corretamente o uso dos porquês no trecho. Vamos lá, então a gente tem aqui um porquê, também um porquê no fim aqui, porquê e porquê. Então vamos analisar aqui dentro das alternativas. Primeiro porquê inicia uma pergunta e o último tem função de substantivo. Exatamente, olha só, de cara já temos a letra correta. Aqui a gente utiliza esse porquê para início de frase e esse é utilizado, olha, mas nem sei por quê. Esse porquê ele está sendo colocado como substantivo. Então está correto. Segundo porquê é usado no fim da pergunta para dar ênfase. E o último, essa primeira parte ok. E o último porquê também introduz uma pergunta, não está introduzindo uma pergunta. Nós vimos que ele tem valor de substantivo. Letra C, o primeiro porquê faz parte de uma resposta e o último porquê tem função de conjunção. Novamente errada, porque o último porquê tem função de substantivo. Letra E, todos os porquês têm a função de introduzir perguntas retóricas e expressar surpresa. Não, um bom exemplo é o porquê do início, que ele é utilizado somente para iniciar perguntas, certo?
O primeiro e o segundo porquê são substantivos e o último porque indica finalidade? Não, nós não temos como finalidade. Então, letra A seria a alternativa correta para a questão de número 23. Vamos ao texto 3. O que é positividade? A positividade é um conceito que se refere à mentalidade otimista e à capacidade de enxergar o lado positivo das situações. É uma atitude mental que busca encontrar o melhor em todas as circunstâncias, cultivando pensamentos construtivos e esperança mesmo diante de desafios e adversidades. A origem do conceito de positividade remonta a diferentes tradições filosóficas e religiosas ao longo da história, desde os ensinamentos do estoicismo na Grécia Antiga, que enfatizava a importância de manter a serenidade diante das adversidades, até a filosofia do otimismo de Leibniz no século que defendia a existência de um mundo perfeito e harmonioso. A positividade também está presente em várias correntes de pensamento contemporâneas, como a psicologia positiva, que busca promover o bem-estar e a felicidade, e o movimento do pensamento positivo, que enfatiza a importância de cultivar uma mentalidade positiva para atrair coisas boas para a vida. A positividade desempenha um papel fundamental na vida das pessoas, pois influencia diretamente a maneira como enfrentamos os desafios, lidamos com o estresse e buscamos alcançar nossos objetivos. Quando adotamos uma postura positiva, somos capazes de enfrentar os obstáculos com mais resiliência, encontrar soluções criativas e manter uma perspectiva mais equilibrada e saudável. Questão 24. No texto sobre a prática da positividade, são mencionadas estratégias para cultivar uma mentalidade otimista e os benefícios associados a essa postura, como resiliência emocional e melhoria nas relações pessoais. Entre as práticas destacam-se a gratidão, o uso de afirmações positivas e a escolha de se cercar de pessoas com atitudes positivas. Com base no texto, assinale a alternativa que descreve corretamente um dos objetivos principais da prática da positividade. Então vamos lá na questão 24. Manter uma visão crítica constante sobre os desafios da vida, incorreto, né? Ao contrário, se pede leveza nesses pensamentos, nessa visão. O que o texto informa é que é uma visão otimista e não crítica. B. Estimular uma perspectiva que busque identificar e valorizar o lado positivo das situações. Exatamente. Letra B, correta. Letra C. Priorizar as dificuldades em vez das conquistas para manter-se realista. Não. Ele, inclusive, fala que é para priorizar as conquistas, ver o lado bom e não priorizar as dificuldades. Reduzir a importância dos relacionamentos pessoais para focar no bem-estar individual? Não, porque é muito importante que a pessoa tenha esse convívio social para que ela possa ser otimista, certo? Evitar qualquer forma de autorreflexão para manter o foco no presente. Também não, porque é necessário uma autorreflexão sobre, certo? Então, letra E se faz incorreta. Questão de número 25. O texto sobre a prática da positividade destaca a importância de cultivar uma mentalidade otimista, abordando conceitos como gratidão e autorreflexão. Compreender o significado dessas palavras e suas variações pode enriquecer a compreensão do texto. Qual das alternativas abaixo apresenta sinônimos, ou seja, palavras com sentidos similares, adequados para os substantivos gratidão e reflexão, conforme utilizados no contexto do texto? Então, o enunciado pede que a gente encontre o sinônimo de gratidão e reflexão, não os antônimos. Então, seria palavras similares. Agradecimento e consideração. Sim, é que nós temos, porque agradecimento seria um sinônimo claramente de gratidão, certo? E consideração também sobre reflexão, porque quando você faz uma reflexão, obviamente você faz uma consideração a partir daquele pensamento. Então, letra A seria a correta. Letra B. Descontentamento e dúvida? Não. Isso aqui seriam os antônimos. Indiferença e crítica também antônimos. Desapego e confusão também seriam antônimos. E letra E. Resignação e ceticismo.
Então, aqui nós temos na questão número 25, a letra A como correta, e aqui nós podemos ver que essas 4 alternativas indicam os antônimos e não os sinônimos. Então, vamos nessa que nós temos o texto 4, que é uma tirinha. Estou cheia desses livros com lobos e ogros que comem crianças. O futuro da humanidade não somos nós, hein? Somos ou não somos? Carne de imprensa, é isso que nós somos. Com base nos estudos das orações coordenadas, leia o trecho da tirinha e assinale a opção correta da palavra grifada que indica uma circunstância de alternância. Circunstância de alternância, gente, é que você pode alternar ali, você tem uma escolha, certo? Então, a gente pode se lembrar que ora seria, né, indica uma circunstância, ou também indica uma circunstância, então nós temos que buscar uma dessas aí entre as alternativas. Letra A, carne de imprensa, estaria incorreto, certo? Porque esse D não passa essa ideia de alternância. Letra B, somos ou não somos? Aqui na letra B, nós temos uma alternância, porque ela pergunta, a gente é ou não é? Houve uma alternância aqui, nós podemos notar pelo ou. Então, letra B seria a nossa alternativa correta. Letra C, estou cheia desses livros. Ela está cheia de algo, ela não está fazendo uma alternância. É isso que nós somos. Também não, está declarando algo, mas não está explicando na realidade. Letra E, o futuro da humanidade. Também esse dessa preposição não faz sentido para alternância. Então, questão 26, letra B. Questão 27. No primeiro quadrinho, o trecho estou cheia desses livros com lobos e ogros que comem crianças. A palavra grifada E introduz uma circunstância de. Então, ele quer saber o que esse E introduz. E olha só, aqui nós temos lobo e ela usa o E para fazer uma adição de outro termo, que seria ogros. Então, nós temos que buscar essa alternativa. Letra A, oposição, incorreto, ela não está fazendo oposição. Explicando também não, concluindo a partir de algum pensamento também não, e nem fazendo uma alternância. Então, a única alternativa que nós temos como correta é a letra C de casa, que seria a adição. Ela está adicionando mais uma informação, beleza? Agora nós temos o texto 5. Um dia, em pleno sertão goiano, ia este cronista em busca de um grupo de índios apinaiés, acampados em um local distante, para com eles complementar seus estudos etnográficos. Quando o guia e companheiro de viagem Aldírio perguntou no meio daquele mundão, rosiano feito de areia, sol e o céu azul. Disse ele com os olhos brilhantes de ironia: se eu lhe deixasse aqui, o senhor saberia voltar para a aldeia? É claro que não, respondeu eu sobressaltado pelo potencial agressivo da questão e já querendo entrar em pânico. Pois é, como eu digo, cada um é doutor no seu ramo, o senhor na escrita e na leitura, eu no caminhar pelo sertão, no selar dos cavalos, cozinhar e no saber dos caminhos. Ninguém concluiu, meu companheiro de viagem, é doutor em tudo. Então, olha só. Questão 28. Leia atentamente a frase a seguir, que faz parte do texto de Roberto da Mata. A frase, ninguém concluiu, meu companheiro de viagem, é doutor em tudo. Então, olha só. Concluiu meu companheiro de viagem, é doutor em tudo. Analise a frase e identifique o tipo de predicado aí presente, bem como a classificação do sujeito. Em seguida, assinale a alternativa correta. Então, ninguém seria o sujeito e aqui nós temos um predicado, certo? Então, olha só. Aqui nós vamos ter também o quê? Uma análise sintática sobre os termos. Então, vamos lá. Aqui nós temos um sujeito e como só tem um núcleo, seria um sujeito simples. Sujeito simples. E aqui nós temos um predicado nominal que complementa um nome. Então, aqui nós podemos já verificar. Então, nós temos um sujeito simples e um predicado nominal. Vamos procurar, dentre as questões, quais as alternativas que traz essa informação. Então, olha só. Letra A, predicado verbal e sujeito indeterminado, incorreto. Porque ali a gente tem um predicado nominal e um sujeito simples.
Predicado nominal e sujeito simples, opa, aqui ó, já encontramos. Mas vamos analisar as outras alternativas. C, predicado composto, que não tem, e sujeito composto também não, porque nós só temos um núcleo. Letra D, predicado verbal, também não seria. E sujeito oculto também não poderia ser, porque nós temos um sujeito bem claro aqui. Letra E, predicado nominal e oração sem sujeito, também incorreta. Então, questão de número 28, alternativa B de bola. Questão 29. Leia atentamente o trecho a seguir, retirado do texto de Roberto da Mata. Pois é, como eu digo, cada um é doutor no seu ramo. O senhor na escrita e na leitura, eu no caminhar pelo sertão, no selar dos cavalos, cozinhar e no saber dos caminhos. Ninguém, concluiu meu companheiro de viagem, é doutor em tudo. Com base no diálogo entre o cronista e Aldir, é correto inferir que a educação formal é a única forma de se tornar um especialista? Não, porque Aldírio não teve, né? Ele tem conhecimento mais prático e não teórico. Letra B. Cada pessoa possui habilidades e conhecimentos em áreas específicas, mas não em todas. Opa, justamente. Foi isso que ele quis trazer, que todos têm conhecimentos em suas áreas específicas ou nas que mais gosta, né? Mas não tem completamente em todas. Letra C. O conhecimento prático é menos importante que o conhecimento teórico? Não, os dois se complementam. Letra D. Aldiro é mais inteligente que o cronista por conhecer melhor o sertão. Também não, isso não torna ele mais inteligente. Letra E. O cronista acredita que suas habilidades na escrita o torna superior ao conhecimento prático de Aldírio. Em nenhum momento ele colocou isso como superioridade, né? Por ele saber escrever. Então, questão de número 29, alternativa B como correta. 30. Leia o trecho a seguir retirado do texto de Roberto da Mata. Um dia em pleno sertão goiano, ia este cronista em busca de um grupo de índios apinaiés, acampados em um local distante. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas de acordo com a ortografia oficial da língua portuguesa. Então vamos lá. Letra A, etnográfico correto, companheiro incorreto. Esse seria companheiro no espanhol. Distante, também incorreto porque não possui essa acentuação. Então, letra A, incorreto. Sobressaltado, certo. Ironia, incorreto, porque também aqui não temos a sílaba tônica no I. Então, incorreto e sertão, certo. Então, letra B, incorreta. Alviés, extraviado e potencial. Também se faz incorreto, certo? Porque olha só, esse alviés aqui não teria acentuação. Caminhar, complementar, também não houve necessidade de acentuação e nem tem na ortografia da língua portuguesa. Então, D, incorreta. Nos restando somente a alternativa E, de escola, que é sobressaltado, companheiro e complementares como alternativa correta. Então, letra E seria a nossa alternativa certa. Então, galera, dessa maneira nós finalizamos aí a nossa resolução desse simulado do 9º ano. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Agora que você terminou a correção de matemática e português, viu toda a prova, certo? Consequentemente, deve ter tirado todas as suas dúvidas. Espero que você faça parte dos nossos alunos em 2025. Teremos a satisfação enorme em poder contribuir com a sua preparação, que você chegue bem para fazer uma boa prova e que, consequentemente, você seja o próximo aprovado no Colégio Militar. Muito obrigado por estar no nosso ambiente em um dia que, tecnicamente, aí depois de feriado, muita gente viaja e você não. Você está aqui se dedicando, correndo atrás do seu futuro, então você já é um aluno diferente, um adolescente diferente. Um abraço e até breve.